Em 22 de julho de 2011, a Noruega viveu o dia mais sombrio da sua história moderna. O que começou como uma explosão no coração de Oslo, logo se transformaria em um dos ataques terroristas mais brutais já registrados. Um homem sozinho, armado e com uma ideologia extremista e um ódio mortal ceifou a vida de 77 pessoas. A maioria delas jovens que sonhavam com um futuro melhor. Hoje vamos mergulhar nos detalhes desse trágico dia e entender como ele mudou a Noruega para sempre. Bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal Retratos da Realidade. Se esse tipo de conteúdo te interessa, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar para apoiar aqui o nosso projeto e esse tipo de conteúdo surgir cada vez mais aqui para você. Muito obrigada a todos que já apoiam esse projeto. E não esqueça que estamos aqui toda semana com mais conteúdos iguais a esse. Vamos ao caso de hoje. Anders Breivik nasceu em 13 de fevereiro de 1979, em Oslo, Noruega. Sua infância e juventude foram marcadas por dificuldades emocionais, problemas familiares e um crescente isolamento. Seu pai, Jens Breivik, era diplomata e trabalhou na embaixada da Noruega, em Londres e Paris. Já a sua mãe era enfermeira. Os pais se divorciaram quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Breivik permaneceu na Noruega com a mãe, enquanto seu pai mudou-se para a França. A relação com a mãe era descrita como complicada e instável. Relatórios psiquiátricos posteriormente indicaram que ela tinha dificuldades psicológicas e poderia ter sido abusiva emocionalmente. Ele cortou laços com o pai na adolescência e mais tarde Jens Breivik declarou que desejava que o seu filho tivesse recebido um tratamento psiquiátrico desde cedo. Breivik cresceu em um dos bairros mais ricos de Oslo e frequentou boas escolas. No entanto, ele era considerado introvertido socialmente e deslocado. Ele tentou construir uma identidade baseada na aparência e status social. Durante sua adolescência, fez diversas cirurgias plásticas, incluindo nariz e queixo. Teve uma fase em que ele se envolveu com grafite, mas abandonou essa atividade quando foi pego pela polícia. Durante sua juventude, ele tentou diversos projetos para ganhar dinheiro, incluindo um negócio de venda de diplomas falsificados online, mas não teve sucesso. Ele não conseguiu ingressar em uma universidade e nunca manteve um emprego fixo. Aos poucos ele foi se isolando e passou a dedicar cada vez mais tempo aos jogos online, especialmente ao Warcraft, onde ficou imerso por anos. Também passou a consumir material extremista na internet, tornando-se obcecado por teorias da conspiração sobre imigração, multiculturalismo e feminismo. Nos anos anteriores ao ataque, Breivik começou a se preparar meticulosamente. Criou uma empresa falsa de agricultura para justificar a compra de grandes quantidades de fertilizantes, que usou para fabricar as bombas. Escreveu um manifesto de 1.500 páginas, no qual detalhava sua ideologia e esperava inspirar outros extremistas ao redor do mundo. A Noruega sempre foi vista como um dos países mais pacíficos do mundo, com uma sociedade próspera, políticas progressistas e uma população pouco mais de 5 milhões de habitantes. O país parecia imune a atos de violência extrema, até aquela fatídica sexta-feira. O verão de 2011 era tranquilo, no acampamento da Juventude Trabalhista, na ilha de Utoya. Jovens de todo o país estavam reunidos para debater ideias, fazer amizades e sonhar com um futuro político mais inclusivo. Enquanto isso, no centro de Oslo, a rotina seguia normalmente, sem que ninguém soubesse que naquele dia tudo mudaria. Eram 15h25 quando uma enorme explosão abalou o centro de Oslo. Um carro-bomba, carregado com cerca de 950 quilos de explosivos, foi detonado em frente a um prédio do governo norueguês, onde ficava o gabinete do primeiro-ministro. O impacto foi devastador.
janelas estilhaçadas em um raio de centenas de metros, prédios danificados e 8 pessoas mortas instantaneamente. O caso tomou conta das ruas. Bombeiros, paramédicos e policiais correram para o local, enquanto civis atordoados tentavam entender o que havia acontecido. Inicialmente, muitos acreditaram que se tratava de um ataque terrorista de um grupo estrangeiro, mas a verdade era ainda mais perturbadora. Enquanto Oslo ainda tentava se recuperar do choque, um homem vestido como policial chegou à ilha de Utoya, a 40 quilômetros da capital. Ele se identificou como um agente encarregado de segurança após a explosão. Sem levantar suspeitas, foi autorizado a entrar no acampamento, onde mais de 500 jovens estavam reunidos. Mas aquele homem, na verdade, não estava ali para protegê-los. Assim que se aproximou do grupo, sacou a arma e abriu fogo. O som dos disparos ecoou pela ilha, seguido por gritos de desespero. O pânico se espalhou rapidamente e os jovens correram em busca de abrigo. Muitos tentaram se esconder em tendas, atrás de árvores ou se jogaram no lago para tentar escapar. Durante mais de 1 hora, o atirador percorreu a ilha, sistematicamente quem encontrava pelo caminho. Ele chamava as vítimas, fingindo que estava ali para ajudá-las, mas ele estava ali para assassiná-las a sangue frio. O terror parecia interminável. Um dos sobreviventes, Adrian Precon, relatou, abre aspas, eu estava no chão, fingindo estar morto. Ele passou ao meu lado e atirou em outras pessoas, mas, por algum motivo, não atirou em mim de novo. Ouvi ele recarregar a arma várias vezes. Foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Fecha aspas. Outra sobrevivente, Lara Hast, cujo irmão foi morto no ataque, disse, abre aspas, nós nadamos o mais rápido que pudemos, com tiros unindo ao nosso redor. Alguns não conseguiram. Eu nunca esquecerei os gritos de desespero. Fecha aspas. Enquanto isso, do outro lado do país, famílias assistiam o pesadelo se desenrolar pela televisão e pelas redes sociais. Muitos pais tentaram desesperadamente ligar para seus filhos, mas não conseguiam contato. Algumas mensagens de texto foram enviadas às pressas por jovens escondidos. Abre aspas. Mamãe, eu te amo. Tem um homem atirando em todo mundo aqui. Fecha aspas. Para muitos, essas mensagens seriam as últimas palavras trocadas com os seus entes queridos. O desespero aumentava conforme notícias sobre a chacina se espalhavam. Pais e mães correram para o continente tentando pegar barcos até Utoya, mas foram impedidos pelas autoridades, que temiam mais ataques. As horas de incerteza foram angustiantes. Quando finalmente chegaram as listas de sobreviventes, para muitos pais veio o alívio, mas para outros a mais devastadora das confirmações. Às 18h34, mais de 1 hora após o início do massacre, as forças especiais norueguesas finalmente chegaram à ilha. O atirador Anders Breivik não resistiu à prisão. Ele simplesmente ergueu as mãos e se entregou, como se tivesse concluído sua missão. Naquele dia, ele matou 69 jovens em Utoya e outras 8 pessoas na explosão em Oslo, totalizando 77 vítimas fatais. Além disso, mais de 200 pessoas ficaram feridas. O ataque de 22 de julho tornou-se o pior massacre da história da Noruega, desde a Segunda Guerra Mundial. A motivação de Breivik tinha uma ideologia ultranacionalista e anti-imigração. Ele acreditava que a Noruega e a Europa estavam sendo infiltradas por muçulmanos e que o Partido Trabalhista norueguês, que estava no poder da época, era responsável por permitir essa ameaça multicultural. Seu ataque foi direcionado contra o governo e os jovens da juventude trabalhista em Utoya, pois ele via esses jovens como futuros líderes que perpetuariam a política que ele desprezava. Ele publicou um manifesto de 1.500 páginas antes do ataque, como eu falei para vocês, no qual ele expressava ódio contra o Islã, o feminismo e a política progressista. No documento, ele comparava um cavaleiro
templário lutando para salvar a Europa. Durante o julgamento, ele demonstrou frieza e nunca expressou remorso, afirmando que suas ações eram necessárias para proteger a cultura norueguesa. A corte norueguesa rejeitou seus argumentos e, em agosto de 2012, ele foi condenado à pena máxima do país, 21 anos de prisão, com possibilidade de renovação indefinida, caso seja considerado uma ameaça à sociedade. Na prática, isso significa que ele pode passar o resto da vida na cadeia. A situação de Breivik hoje, ele está detido na prisão de segurança máxima de Skin, onde cumpre sua pena sob um regime de isolamento. Sua cela é considerada confortável, em comparação aos padrões internacionais. Ele tem acesso a 3 cômodos separados, um para dormir, outro para estudar e um espaço destinado a exercícios físicos. Além disso, conta com uma TV, videogame e acesso a livros e jornais. Por razões de segurança, ele não tem contato com outros presos, evitando possíveis ataques contra ele. Nos últimos anos, Breivik entrou com diversos processos contra o governo norueguês, alegando que seu isolamento viola seus direitos humanos. A justiça rejeitou a maioria das suas reivindicações. Tentativas de contato com a mídia ao longo dos anos, Breivik tentou se comunicar com os grupos extremistas, enviando cartas e documentos para possíveis seguidores. Seu objetivo era propagar sua ideologia, recrutar simpatizantes. No entanto, as autoridades norueguesas bloquearam essas tentativas, impedindo que seu discurso extremista ganhasse alcance. Em 2022, Breivik solicitou a liberdade condicional, argumentando que não representava mais uma ameaça à sociedade. No entanto, durante a audiência, ele não demonstrou remorso e continuou expressando suas ideias extremistas. Como resultado, os juízes negaram seu pedido e destacaram que ele provavelmente nunca será liberado, já que sua sentença pode ser prorrogada indefinidamente. Hoje, Breivik continua sendo um símbolo de ódio e trauma para a Noruega. O país trabalha para garantir que sua história sirva como um alerta contra o extremismo, preservando a memória das vítimas e impedindo que sua ideologia insira novos ataques. O massacre de 22 de julho deixou cicatrizes profundas na Noruega, famílias destruídas, vidas interrompidas e um país que perdeu parte da sua inocência. Mas apesar da dor, a resposta da Noruega ao ataque não foi de ódio ou vingança, foi de união, resiliência e compromisso com os valores democráticos. O primeiro-ministro da época, Jens, resumiu bem o sentimento nacional em seu discurso após a tragédia. Responderemos o ódio com mais democracia, mais humanidade, nunca com ingenuidade. E você, o que acha dessa história? O que você achou desse ataque? O que podemos aprender com esse ataque do dia 22 de julho? Eu não sei para vocês, mas para mim foi muito marcante. Deixe aqui seu comentário se você lembra do dia 22 de julho, onde tudo isso aconteceu. Lembrando que a Netflix disponibilizou um filme. Ainda não sei se ele está disponível, mas esse filme tem uma clareza muito mais abrangente de tudo que aconteceu. Até a próxima.